Olá, galera. Meu nome é Lienise, sou mediadora de língua portuguesa e de literatura. Sejam bem-vindos à videoaula da semana 32, que diz respeito ao estudo de questões sobre semântica dos conectivos. Este vídeo foi elaborado em parceria com os mediadores Luísa, Rayane e Rodrigo. Bom, pessoal, na aula de hoje nós iremos revisar o conteúdo de semântica dos conectivos e analisar questões de diferentes exames de vestibular referentes a esse conteúdo. Uma observação importante: enquanto falamos sobre o gabarito comentado, você continuará visualizando o slide da questão. Quando terminarmos as explicações, prosseguiremos com o slide do gabarito comentado que está incorporado a essa apresentação. Dessa forma, você pode pausar o vídeo para consultá-lo em qualquer momento. Vamos para a nossa primeira questão. Questão 1, UERJ 2018. É o reconhecimento do outro que nos confirma que existimos e que somos mais ou menos os mesmos ao longo da vida, na medida em que as pessoas próximas continuam a nos devolver nossa identidade. O rosto é a sede do olhar que reconhece e que também busca reconhecimento. É que o rosto não se reduz à dimensão da imagem. Ele é a própria presentificação de um ser humano em sua singularidade irrecusável. Além disso, dentre todas as partes do corpo, o rosto é a que faz apelo ao outro, a parte que se comunica, expressa amor ou ódio e, sobretudo, demanda amor. Vamos reler o trecho. É que o rosto não se reduz à dimensão da imagem. Ele é a própria presentificação de um ser humano em sua singularidade irrecusável. Em relação à declaração feita antes dos dois pontos, o trecho sublinhado possui valor de: letra A, condição; letra B, conclusão; letra C, explicação; letra D, comparação. Bom, pessoal, quando o conteúdo de valor semântico dos conectivos é cobrado, o importante é saber identificar qual é o significado que o conectivo vai exercer na expressão ou frase. No caso dessa questão, mesmo na ausência de conectivo, a gente vai identificar o sentido que um trecho carrega quando se articula a outro, ou seja, qual o valor semântico do trecho sublinhado em relação ao anterior. Em relação ao trecho sublinhado, a gente não pode considerá-lo condicional porque não exprime uma relação de dependência de um elemento para que o outro aconteça. Dessa forma, a alternativa A está incorreta. A conclusão é quando deduzimos um fato a partir de outro. A gente não pode deduzir que o rosto é a própria presentificação de um ser humano apenas pelo fato do autor ter dito que o rosto não se reduz à dimensão da imagem. Dessa forma, a alternativa B também está incorreta. É comum, após os dois pontos, termos uma explicação. Esse sentido é confirmado, pois logo após a afirmação de que o rosto não se reduz à dimensão da imagem, a gente observa uma explicação, uma justificativa dessa afirmação. Dessa forma, a alternativa C é a correta. A comparação só vai ocorrer quando estamos fazendo uma analogia, um paralelo entre elementos. No trecho sublinhado, não há qualquer indício de comparação, muito menos uma conjunção comparativa. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Questão 2, CEDERJ 2018. Devia ser por isso que estava ali, naquela masmorra, engaiolado, trancafiado, isolado dos seus semelhantes como uma fera, como um criminoso, sepultado na treva, sofrendo umidade, misturado com os seus detritos, quase sem comer. Como acabarei? Como acabarei? E a pergunta lhe vinha, no meio da revoada de pensamentos que aquela angústia provocava pensar. Não havia base para qualquer hipótese. Era de conduta tão irregular e incerto o governo que tudo lhe podia esperar, a liberdade ou a morte, mais esta que aquela. Era de conduta tão irregular e incerto o governo que tudo lhe podia esperar, a liberdade ou a morte, mais esta que aquela, o par correlativo tão que expressa a ideia de: letra A, condição e conclusão; letra B, adversidade e finalidade; letra C, causa e consequência; letra D, adição e consequência. Na análise dessa questão, pessoal, a gente precisa levar em consideração duas orações ligadas para um par correlativo.
sendo a primeira oração era de conduta tão irregular em certo governo, e a segunda oração que tudo ele podia esperar. Na primeira oração, o sujeito gramatical governo está posposto ao verbo, ou seja, ele está depois do verbo. E por isso a gente pode se confundir na interpretação. Dessa forma, a gente tem que entender que o pronome ele na segunda oração está se referindo ao personagem que está preso e não ao elemento governo. Em relação à ideia de condição, esse par correlativo não expressa esse sentido condicional, porque a gente não observa uma dependência entre os elementos para que algo se realize ou não. Dessa forma, a alternativa A está incorreta. As conjunções adversativas exprimem uma ideia de oposição entre termos e partes. No caso, a gente percebe que as orações se complementam, elas não estão em conflito, né? Então, dessa forma, a alternativa B está incorreta também. A causa pode expressar um fato a partir do qual é possível perceber-se de onde se originou o desdobramento para uma consequência. Dessa forma, é comum a gente observar que quando o par correlativo tão que acontece, normalmente ele está relacionado a esse sentido de causa e consequência. Por isso, a alternativa C está correta. Bom, a ideia de adição, ela não pode ser considerada correta porque as ideias se complementam, mas elas não são independentes. Elas transmitem uma ideia de subordinação. Dessa forma, a alternativa D também está incorreta. Questão 3, CEDERJ 2017. Alguns instantes depois, Jorge subia a ladeira e entrava na igreja. A modesta simplicidade do templo impôs-lhe respeito. Ajoelhou, não rezou, porque não sabia, mas lembrou-se de Deus e elevou o seu espírito desde a miséria do homem até a grandeza do Criador. Nesse momento, viu ajoelhada ao pé da grade que separa a capela uma menina de 15 anos, quando muito, o perfil suave e delicado, os longos cílios que vedavam seus olhos negros e brilhantes, as tranças que realçavam a sua fonte pura o impressionaram. No trecho, ajoelhou, não rezou porque não sabia, o ponto e vírgula poderia ser substituído pela conjunção letra A, que, letra B, pois, letra C, mais e letra D, logo. Se a gente substituir o ponto e vírgula pelo que, não teríamos um período inteligível, ficando assim, ajoelhou que não rezou. Bom, pessoal, a gente consegue ver que essa substituição não gerou nenhum sentido. Portanto, a gente pode desconsiderar a alternativa A. Da mesma maneira, se a gente substituir pela conjunção pois, teríamos assim, ajoelhou, pois não rezou. Da mesma maneira, do mesmo modo, a gente não tem um sentido, não é um período inteligível. Por isso, a alternativa B também está incorreta. Se a gente substituir pelo conectivo mais, a gente observa que ocorre um contraste, uma oposição entre as duas orações. Dessa forma, a alternativa C está correta. Bom, se a gente substituir pelo conectivo logo, não existe aí um sentido, porque a gente não pode deduzir que o sujeito não rezou apenas pelo fato de ter ajoelhado. Ele poderia ter rezado ao invés de não ter rezado. Dessa forma, não é certa, não é segura essa dedução. Por isso, a alternativa D também está incorreta. Questão 4, UERJ 2018. A cultura contemporânea do narcisismo, ao remeter as pessoas a buscar continuamente o testemunho do espelho, não considera que o espelho do humano é, antes de mais nada, o olhar do semelhante. É o reconhecimento do outro que nos confirma que existimos e que somos, mais ou menos, os mesmos ao longo da vida, na medida em que as pessoas próximas continuam a nos devolver nossa identidade. O rosto é a sede do olhar que reconhece e que também busca reconhecimento. É que o rosto não se reduz à dimensão da imagem, ele é a própria presentificação de um ser humano em sua singularidade irrecusável. Além disso, dentre todas as partes do corpo, o rosto é a que faz apelo ao outro, a parte que se comunica, expressa amor ou ódio e, sobretudo, demanda amor.
A paciente francesa teve o rosto desfigurado pelo seu cachorro, que agradeceu aos médicos a recomposição de uma face humana, ainda que não seja sua, vai agora depender de um esforço de tolerância e generosidade por parte dos que lhe são próximos. Parentes e amigos terão de superar o desconforto de olhar para ela e não encontrar a mesma de antes. Vamos reler o trecho. O espelho do humano é, antes de mais nada, o olhar do semelhante. No trecho, a expressão sublinhada enfatiza uma ideia, tal como se observa em letra A. A cultura contemporânea do narcisismo, ao remeter as pessoas a buscar continuamente o testemunho do espelho. Letra B. Além disso, dentre todas as partes do corpo, o rosto é a que faz apelo ao outro. Alternativa C. A parte que se comunica, expressa amor ou ódio e, sobretudo, demanda amor. E alternativa D. A paciente francesa que agradeceu aos médicos a recomposição de uma face humana, ainda que não seja a sua. Primeiramente, a gente tem que entender que enfatizar significa destacar, deixar em evidência. No caso, o autor ele deixou algo em evidência quando utilizou essa expressão antes de mais nada. Então, o sentido foi de que alguma coisa ou de que alguma ideia estivesse acima de outra. No caso, a gente precisa identificar em qual alternativa a expressão sublinhada tem a mesma ideia que o autor utilizou quando colocou a expressão antes de mais nada, ou seja, essa ideia de sobreposição, de hierarquia entre as ideias. Então, na alternativa A, o advérbio continuamente, ele está qualificando uma ação que se mantém em movimento constante, só que ele não está relacionado ao fato de algo estar acima ou ser superior a outra ideia. Por isso, essa alternativa está incorreta. Na alternativa B, além disso, é um conectivo que remete à ideia de adição. Só que se é uma soma, não está sugerindo aí uma ideia de hierarquia. Por isso, a alternativa B também está incorreta. Na alternativa C, sobretudo, indica exatamente estar acima de tudo. Isto é o mesmo sentido da expressão antes de mais nada. Por isso, é a alternativa correta. Na alternativa D, temos aí um conectivo que expressa a concessão, que seria o conectivo ainda que. Ele está expressando essa ideia de concessão, de permissão, de consentimento. Como não é a ideia que a gente busca, tendo como base o exemplo do enunciado, a gente pode desconsiderar essa alternativa. Portanto, ela é incorreta. Bom, galera, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado da videoaula desta semana. Sugiro a releitura do conteúdo presente tanto na apostila, no capítulo 6 do módulo 1, quanto aqui no canal, na playlist de língua portuguesa da semana 4. Se você tiver alguma dúvida, procure o mediador ou mediadora do seu polo. Aqui estão as referências do material. Um abraço e até a próxima!